Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos. Bem-vindas aqui ao canal Reforço Escolar Matemática com o professor Wagner Santos. Na aula de hoje nós vamos ver 4 questões da IADES aplicada no concurso da SEAGRE, concurso muito recente aí, a IADES cobrando questões que envolvem sistemas, que envolvem porcentagem, que envolvem probabilidade. Vamos aqui, essas questões são para nível médio, tá? Então nós temos a seguinte ideia. Suponha que 3 analistas agropecuários, nomeados como A, B e C, fizeram a fiscalização de defensivos agrícolas em 73 propriedades rurais. Então, a primeira coisa que eu tenho em matemática é sentenciar algo. Então, a sentença que eu tenho é A mais B mais C é igual a 73. Isso é uma sentença matemática, tá? 73, perdão. Então, aqui é 73. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é isso. Depois eu vou continuar a leitura. Se B fiscalizou 5 propriedades a mais que A, ele está dizendo que B é quem? É igual a A mais 5. Ele está dizendo isso. Que para B fiscalizar 5 a mais que A, eu tenho que dizer que B está somando 5 em A, correto? Nós vamos continuar a leitura. A mais que A, que por sua vez, ao português, quem por sua vez? Retomando A, sentido literal do termo. Então, fiscalizou 7 propriedades a mais que C. Ou seja, A, quem é A? É C mais 7. Então, A é igual C mais 7. Então, essas são as informações iniciais do problema. Então, analisar o problema por partes é importante porque você consegue nortear os caminhos. Então, quem que ele quer a resposta aqui? Ele quer B. Só que B é A mais 5. Eu já posso usar até essa estrutura aqui. Mas para mim chegar nesse consenso, eu vou ter que deixar uma estrutura que eu possa substituir aqui, tá? Eu posso isolar o C e o B e deixar tudo em função de A, para ter somente A aqui e ficar com a equação do primeiro grau. Eu posso fazer desse modo, tá? Posso fazer da seguinte ideia. Eu posso trazer o A para cá e o B para o outro lado com o sinal trocado. Ou somente trazer o 5 com o sinal trocado. Então, vamos fazer isso. Ó. A vai ser igual B menos quem? B menos 5. Então, é isso que eu preciso. Se A é igual a B menos 5, eu já tenho uma estrutura lógica válida. Né? Isso aqui vai ser igual a isso. Que eu só trouxe com sinal inverso. Simétrico, na verdade. Nós temos agora que A vai ficar a mesma coisa. Ó. A igual C mais 7. Eu gosto desse tipo de resolução porque ele traz conceitos mais lógicos e abstratos aqui dentro da matemática de sistemas. Então, essa parte de sistemas, ela tem várias e vários métodos de resolução. Esse aqui é apenas um, tá? Apenas um simples método que você tem que visualizar na forma algébrica. Aqui, o sentido disso vai se materializar quando eu apenas somar essas duas estruturas lógicas. O que é isso, professor? Assim, ó, vamos somar. Ó. Quanto que é A mais A? Temos quantos A aqui? 2. Então, 2A igual. Quanto que é B mais C? Aí o aluno tenta encontrar valor de B e valor de C se não tem. Aqui a gente está trabalhando com álgebra. É B mais C, simples assim, ó. B mais C. Quanto que é menos 5 mais 7? Aí eu tenho uma estrutura que eu consigo definir um valor. Se eu tenho mais 7 e devo 5, eu vou ficar com 2 positivo. Então, 2 é o valor positivo. Agora, aqui, o que eu vou trabalhar? Eu preciso de B mais C. Ah, professor, por que você está procurando B mais C? Porque eu posso tirar esses 2B mais C e substituir com os valores em função de A. Tá? Então, aqui tem mais 2, vai para o outro lado, menos 2. Então, B mais C, na estrutura lógica válida, B mais C é igual a 2A menos 2, porque vai para o outro lado com o sinal trocado, ao inverso. Então é isso que eu tenho, 2A menos 2. Ah, no lugar de B mais C pode ser 2A menos 2? Deve ser 2A menos 2. Então é isso que eu vou precisar agora para poder substituir. Vou usar esse espaço aqui. Então nós temos que A mais B mais C quem é agora? 2A menos 2. 2A
menos 2 igual 73. Aqui eu já vou encontrar o valor de A. A mais 2A mais 1A, eu fico com 3. Esse 2 passa somando, vai me dar um resultado de 75 lá do outro lado. Se eu tá multiplicando, passar dividindo, se eu dividir 75 por 3, 25. A professor A vale 25. Mas ele quer o valor de quem? De B. É só somar 5. 25 mais 5 é quanto? 30. Então, A, B vale A mais 5. A mais 5. Se A vale 25, B só pode valer 25 mais 5, que é 30. Então, B é igual a 30. Alternativa A para essa questão, que é a prova C, tá? Então, essa questão não é uma questão difícil, não é uma questão também tão fácil, ela é intermediária. Acredito que vai diferenciar muitos candidatos que foram bem nas outras questões, tá? Ela pode ser um pontinho aí a mais para quem ficar ali entre os primeiros. Suponha que 3 fiscais agropecuários chamados A, B e C farão uma inspeção em 3 propriedades produtoras de suíno, P1, P2 e P3. E cada uma fiscalizará uma única propriedade. Se a escolha é totalmente aleatória, qual a propriedade? A fiscalizar P1, B fiscalizar P2 e C fiscalizar P3. Então aqui é o seguinte, primeira ideia de probabilidade. Então nós temos uma propriedade, 2 propriedades, 3 propriedades. Primeira ideia é essa. Aqui a ideia é que se A fiscalizar P1, B não pode fiscalizar P1, porque A já fiscalizou. Então aqui nós temos que, pro primeiro, vai ter uma chance em 3. Pro segundo, uma chance em 2. Pro terceiro, uma chance em 1, que é o que vai sobrar, porque já definiu a quantidade. Então, se eu fizer essa multiplicação, nós vamos ter uma chance em 6. Tá? Multiplica numerador com denominador e denominador com denominador. Então, nós temos isso. Alternativa E. Questão tão simples que não leva muito esforço para pensar. Seria somente isso. Questão 17, que fala o seguinte. Considere, hipoteticamente, um determinado zoológico as 16 veterinários responsáveis técnicos por equinos. Essa questão aqui eu usei as alternativas para responder. Ficou mais fácil. Técnico por ruminantes e, entre esses 26 veterinários, há alguns que são responsáveis por equinos e ruminantes. Sabe-se que os responsáveis apenas por equinos é o dobro do número de responsáveis apenas por ruminantes. Quantos veterinários são responsáveis por equinos e por ruminantes? Então, questão de diagrama de Venn. Quem estudou essa parte da matemática resolveu bem fácil. Primeiro diagrama. Equinos. Colocação E. Segundo diagrama. Ruminantes. Um R. Ele quer quem? Fica aqui, tá? Ele quer quem? Fica aqui. Então é o seguinte, o total, ele falou que é 26. 16 veterinários responsáveis técnicos por equinos. Então aqui, 16. Aqui, 10. Eu preciso de um número que tira de 16 e subtrai de 10, que fica o dobro. É isso que ele falou aqui, Então você vai tentando. Eu fui pelas alternativas, que fica o dobro. Por exemplo, vamos lá. Tira 2. Tira 2 daqui, fica... Tira 2 de 16, fica 14. Tira 2 de 10, fica 8. Só que 14 não é o dobro de 8. Então, tá errado. O dobro de 8 é 16. Então, não pode ser 2. Aí eu já descartei o 2. O 2 não pode ser. Se eu fizer com 3, 16 subtrai 3. 16 subtrai 3, fica 13. 10 subtrai 3, fica 7. 13 não é o dobro de 7. Teria que ser 14. Tá errado. Então, o mesmo valor que eu subtraio de 16, eu subtraio de 10. 4 agora, que é a alternativa correta. Observe. O 4, se eu subtrair 4 de 16, fica 12. Se eu subtrair 4 de 10, fica 6. 4 é o único. 6 vezes 2, 12. É o dobro. Então, equinos tem o dobro de ruminantes.
Então, essa é a alternativa correta. Questão C. Questão fácil de diagrama de Venn. Ah, professor, eu teria que fazer toda a estrutura para poder demonstrar? Não precisa. Se ele te deu as alternativas e você tem essa possibilidade de fazer mais rápido, vá pelas alternativas, porque ele te atribuiu essa informação aqui do dobro. Última questão também não é tão difícil, questão de porcentagem, e vai trabalhar o seguinte, ó. Considere que 30 propriedades rurais, 40% tem produção orgânica. Entre os produtores de orgânicos, tem gado leiteiro. No grupo de produtores orgânicos, qual é o percentual de criadores de gado leiteiro? Tem que pensar o seguinte, ó. Nós temos 30 propriedades rurais, só que 40% tem produção orgânica. Então, eu tenho que encontrar a quantidade aí, ó. Simples porcentagem, 30 vezes 40 dividido por 100. Aqui a estrutura é base da porcentagem, né? Corta esses dois zeros, simplifica. 3 vezes 4, 12 é a resposta. Então, 12 produção de orgânicos. Entre os produtores de orgânicos, 3 tem gado leiteiro. Então, ele está dizendo que 3 tem gado leiteiro. No grupo de produtores orgânicos, qual é o percentual de criadores de gado leiteiro? Então, qual o percentual que 3 está com relação a 12? É só fazer uma divisão de 3 por 12. Ah, professor, aí eu posso simplificando? Pode. Simplifica por 3, fica 1 sobre 4. Se eu for analisar 1 sobre 4, é 25%. Tá? 1 sobre 4 é 25%, é 1 de um total de 4 partes. E isso corresponde a 25%, porque se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo o 25, eu vou ficar com 25 sobre 100. Então, essa alternativa é a D. Essa prova, as 4 questões não foram difíceis, tá? É uma prova que tem salário base razoavelmente e que você pode estar praticando. Compartilhe esse vídeo, clique aí no joinha, dê o seu like, caso gostou, dê as suas sugestões aí de vídeo para que a gente possa estar continuando esse trabalho aqui no YouTube. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.